Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo, no Brasil. Estou aqui hoje com o meu outro co-apresentador, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. E mais uma vez, voltando pela terceira vez consecutiva, o nosso querido Gabriel Franco, diretamente de São Paulo também. Não se preocupe, não estamos juntos, não estamos aglomerando, mas é isso. Primeiramente, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está hoje, nesse nosso 21º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Boa noite, Miguel. Boa noite, Franco. Alô, alô, caros ouvintes, onde quer que vocês estejam nesse mundo mundial. Como sempre, prazer estar aqui. E vamos hoje para a Espanha. Perfeito. Passando antes de ir para a Espanha, né? Vamos primeiro voltar para São Paulo aqui. Franco, como é que você está hoje, nesse nosso 21º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Boa noite, Miguel, boa noite, Gui. Cara, muito bem, graças a Deus. Chegando com esse hat-trick aí, né? Terceiro programa consecutivo, fazendo o que o professor pediu. E hoje vamos falar, então, sobre uns assuntos muito bons da capital espanhola. Não só da capital espanhola também, mas de uma cidade que eu adoro. Vamos falar sobre Real e Barça, né, cara? Perfeito. E o Franco já apresentou, o Gui apresentou também hoje o episódio. Demoramos 21 episódios para chegar aqui, até acho que fugimos um pouquinho desse tópico. Vou ser completamente honesto com você, cara ouvinte. Esse episódio vai sair no dia 21 de maio, estamos gravando aqui no dia 19, para ficar bem atual para vocês. Só que a verdade é que quando nós pensamos nesse bloco, há umas 3, 4 semanas, o campeonato espanhol, a La Liga, ainda estava numa disputa acirrada com 3 times lá na frente, o Atlético de Madrid, Real e Barcelona, e a gente pensou, vai que, né, chega na data e tá Real e Barcelona disputando o título. Enfim, né, o Messi pipocou, nada de novo, e o Barcelona já está fora aí da disputa do título da La Liga. Brincando, viu? Eu gosto do Messi, meu jogador predileto. Mas ele não teve culpa. Esse time do Barcelona aí não ganha do Vasco, cara. Mas, no final, esse episódio vai virar do Atlético de Madrid. É isso, cara. É isso. Quando eu acho que o Atlético vai ganhar também. Agora, nem... Só um milagre pra tirar esse título do Atlético, né? Igual o que tirou do São Paulo no passado. Veremos. Quem é o técnico do Atlético mesmo? É o Fernando Diniz? Mas brincadeiras à parte mesmo, vamos hoje de qualquer forma, por mais que não tenha acontecido, né, essa disputa entre Real e Barça e Real pelo título da La Liga, vamos analisar aqui. O Real Madrid ainda tem chances, embora remotas, o Atlético só depende de si mesmo para ser campeão, mas o Real ainda pode ser campeão e de qualquer forma sempre vale a pena analisar o El Clássico, que é um dos maiores clássicos. Estamos voltando aqui a fazer a nossa série de episódios de clássicos. Aos ouvintes um pouco mais antigos vão lembrar que o Boleiros de Humanas costumava fazer, né, a cada 4 episódios, um episódio sobre clássicos relevantes no mundo das ciências sociais, e paramos por um tempo, agora estamos voltando com essa nossa tradição, e não há clássico melhor, mais importante, acho que relevante no campo da política, da sociologia, até mesmo das finanças, e o Franco vai apresentar muito disso pra gente hoje no campo do marketing esportivo, que é o clássico que movimenta aí talvez os 2 maiores times do mundo. Então, sem mais delongas, vamos entrar no nosso primeiro bloco, o kickoff sobre o El Clássico. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como já apresentamos, é um prazer estar aqui hoje com vocês falando um pouquinho sobre o El Clássico, o clássico de futebol, esse derby jogado entre a equipe do Real Madrid, de Madrid, na Espanha, e o Futebol Clube Barcelona, de Barcelona. Eu acho que mais do que qualquer coisa, esse clássico, como eu falei na nossa apresentação, realmente movimenta milhões. São 2 dos clubes, né, das marcas mais conhecidas do mundo, tem grande torcida dentro da Espanha, mas também torcidas gigantescas pelo mundo.
Acho que são duas das equipes mais poderosas aí, com certeza, e muito também, né? Recentemente a gente teve esse embate entre Cristiano Ronaldo e Messi, que tornou o El Clássico talvez ainda mais espetacular, além do que ele já é. E hoje é o nosso papel de forma rápida, né? Muitos de vocês têm reclamado da duração do Boleiros de Manas, então a gente está tentando fazer aqui um Boleiros Redux. Mas a verdade é que esse clássico, além de Cristiano Ronaldo e Messi, de Guardiola e Zidane, todos esses nomes recentes e poderosos no futebol, tem uma bagagem histórica muito importante. E esse primeiro bloco aqui, vamos dedicá-lo à discussão da história do Real Madrid. Daí vamos dar aquelas pinceladas, né, do que foi o encontro com o Barcelona e também compreender um pouco do envolvimento do Real Madrid, que, assim, acho que na Espanha eu talvez tenha uma proximidade maior ao Barcelona, mas eu acho que o Real Madrid é sinceramente a maior equipe da história, é o maior clube do mundo, por tantos motivos, seja tamanho e número de títulos, torcedores, finanças. Realmente é inestimável e eu admiro muito o Real Madrid e admiro a história do clube também. Então vamos entender um pouquinho sobre como foi fundado, o que é o Real Madrid, qual é a grandeza desse clube. O Real Madrid foi fundado em 6 de março de 1902 pelos irmãos Juan e Carlos Padrós, na capital espanhola. A minha pronúncia espanhola não vai ser tão boa, igual a do Gui, que é o nosso castelhano de plantão, aliás, portenho de plantão aqui. Mas, de qualquer forma, o Real Madrid é fundado por 2 irmãos em 1902, e originalmente o clube não chama Real Madrid, ele é conhecido como Madrid Futebol Clube, ou na verdade a Sociedade Madrid Futebol Clube. Então era uma sociedade, era a Real Madrid, se pode dizer, né? Não era Real Madrid de fato, mas era a Sociedade Madrid Futebol Clube. E rapidamente o clube começa a se disseminar por outras categorias além do futebol. O Real Madrid, né, que é muito tradicional em algumas áreas, como por exemplo o basquete, acho que alguns devem conhecer atletas que passaram pelo basquetebol do Real Madrid, é o caso do Luka Doncic hoje, que arrebenta na NBA, passou boa parte da sua carreira jogando pelo Real Madrid, o Real Madrid de basquete, que é muito importante. E apesar que o basquete do Real Madrid, que eu acho que talvez seja aí a modalidade, talvez a segunda modalidade mais famosa da equipe, do clube, não tenha sido formada até 1931, é sempre importante ressaltar que o Real Madrid foi um clube que sempre teve essa tradição de ser um polidesportivo e não só focado no futebol. Outro fato importante do Real Madrid é que, já que estamos apresentando esse gigante, juntamente ao Barcelona, que compõe, né, essa segunda cara do El Clássico, e ao Athletic Bilbao, uma equipe que já conhecemos bem aqui no podcast Boleiros de Manas. Vão lembrar, alguns episódios atrás fizemos um episódio dedicado exclusivamente à Cantera Basca, que é o sistema, né, de produção, de formação de atletas no Athletic Bilbao e equipes do País Basco. Aos que não ouviram, recomendo, cliquem aí na playlist do Spotify ou do YouTube e escutem depois esse nosso episódio sobre a Cantera Basca. Então, juntamente a essas 2 equipes, o Real Madrid, o Barcelona e o Bilbao, essas 3 equipes jamais foram rebaixadas da primeira divisão de futebol espanhola. Isto é, o Real participou de todas as edições, desde a profissionalização e a união em um campeonato, né, uma liga, em 1929, demonstrando aí realmente a grandeza já no espectro nacional desse nosso querido Real Madrid. E, assim, como eu já falei, eu acho que é um dos clubes que tem maior relevância internacional também. Não por acaso o Real Madrid foi campeão aí 13 vezes da famosíssima Champions League, que é o maior campeonato de futebol do mundo, né, de clubes do mundo. O último título foi na temporada 2017-2018. Alguns vão lembrar que esse foi o último título de uma série de 3 títulos consecutivos. Tivemos aí grandes participações de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, o nosso Toni Kroos e o Luka Modric, que inclusive venceu, né, a bola de ouro com base nessa grandíssima temporada que ele fez pelo Real Madrid. E para vocês terem, né, noção do que são 13 Champions Leagues, a equipe que está mais próxima a chegar ao Real Madrid tem aí 7 Champions Leagues. O Milan, nesse período, desde que o Milan ganhou a sua 7ª Champions League, o Real Madrid estava estacionado em 9 Champions Leagues. E
né, nesse meio tempo o Real Madrid chegou a 13 e o Milan continua com 7, demonstrando aí realmente qual é a grandeza desse Real Madrid. Além desses títulos, aí temos 34 títulos da La Liga, novamente aí soberano. Real Madrid, em termos de títulos nacionais, está a léguas à frente de outras equipes dentro da Espanha. Tem 19 Copas do Rei, que apesar de não ser o maior campeão, é assim, um número considerável. Tem 2 títulos da Liga Europa, 4 Supercopas Europeias e 7 campeonatos mundiais. Para um time que vai jogar a final do Campeonato Paulista amanhã, que tem 0, eu acho que 7 é muita coisa. O que vocês acham, Franco, Gui? Assim, 7 é um número respeitável de títulos, certamente. Se o Galo tivesse 7 Libertadores, eu seria uma pessoa mais feliz. Perfeito, é isso que eu ia falar. Pra quem não... Pode falar, Franco, fala aí. Perdão por... Não, só fazer um comentário básico. Pra quem não tem nada, 7 é impossível, né, no caso. Um já é extremamente difícil, mas 7, cara, nem sonha. É isso, né? Tigres que o diga. Brincadeiras à parte, essas cutucadas aí, caro ouvinte palestrino, adoramos vocês também, todos são bem-vindos aqui no podcast Barreiras Humanas. Realmente acho que essa lista, né, essa série, relação de títulos, dá para compreender realmente o tamanho que é esse Real Madrid, e acho que também vale a pena afirmar que o clube talvez se torne ainda maior, porque é um dos únicos, dos principais clubes europeus, vamos colocar aí, principais clubes europeus, vamos listar aqueles que, juntamente ao Real Madrid, quase formaram a Superliga, né, europeia, mas daqueles clubes, se for parar para pensar, o Real Madrid é um dos únicos que não adotou um modelo de clube-empresa, SA, agora que temos aí o Bragantino no Brasil, o próprio Botafogo, né, que tem... Vocês viram que o Botafogo quer ganhar 2 Libertadores em 5 anos, é isso? É uma coisa do tipo? Projeto ambicioso do nosso querido Fogão. Não sei se vai dar certo, quem sabe. O próximo Real Madrid da América do Sul. Mas... Desculpa, o Botafogo tem muita história, né, realmente também. Pode ser realmente o próximo Real Madrid. Mas, de qualquer forma, o Real Madrid é um dos únicos clubes, desses principais clubes europeus, que não adotou o modelo de clube-empresa. Você vai parar para pensar, Juventus, né, um clube-empresa que tem ações na Bolsa, né, grande participação da família Alegre, todos esses outros grandes clubes ingleses são clubes empresas, é o caso do Manchester United, do Chelsea, por exemplo, do Manchester City, e o Real Madrid, na verdade, não, é uma associação, né, que tem aí mais de 100 sócios, e esses 100 sócios, por meio de uma votação, elegem o seu presidente, que tem sido por um bom tempo aí o Florentino Pérez. Para mim é uma das figuras mais importantes da história do futebol. Você entender também a grandeza desse Florentino Pérez, que era, né, é a grande pessoa, a grande face por trás da criação da Superliga, né, propositura da Superliga. O cara tem somente 5 Champions League, 5 Mundiais e 5 La Ligas. Né, o São Paulo se gabava lá no Tempos Áureos, quando era 6-3-3, imagina o Florentino Pérez, que só ele é 5-5-5. Loucura, pois é. Mas acho que de qualquer forma, agora que a gente já compreendeu um pouco, né, do Real Madrid hoje em dia, desses títulos, dessa importância, vale a pena a gente entender um pouquinho mais da política, o que ele representou e né, como é que foi essa construção do Real Madrid lá do início do século passado até os dias atuais. O Real Madrid, né, como vocês podem compreender pelo nome, Real, é um clube que sempre foi ligado à realeza espanhola, Madrid sendo a capital, né, a cidade onde está a monarquia espanhola. Sempre há essa figura de ligação. O Real Madrid, por diversas vezes, foi a equipe dos monarcas espanhóis. Acho que talvez o exemplo mais clássico disso era o rei Juan Carlos, que era um torcedor fervoroso do Real Madrid. E além de ser ligado à realeza espanhola, era um clube que também, no geral, era ligado com essa parcela um pouco mais rica da população espanhola, sendo visto então como uma equipe que representava o establishment espanhol. O Gui vai falar um pouquinho mais sobre, né, como o Barcelona talvez representa uma área um pouco mais progressista, o anti-establishment, o separatismo da Catalunha em muitas partes, não vou entrar muito, mas, né, o Real Madrid, por ser da cidade, por ter essa ligação com a monarquia, que é, né, obviamente uma figura bastante estabelecida, firmada na história da Espanha, é visto como uma equipe
do establishment que representa de fato o establishment espanhol. E, né, para vocês entenderem de onde vem essa alcunha, esse nome, Real Madrid, como sabemos já anteriormente, o Real Madrid era conhecido como, né, o Madrid Futebol Clube, era a sociedade, e ele jogou por 18 anos, né, como o Madrid Futebol Clube, quando em 1920, lembrando que o Real Madrid foi fundado em 1902, em 1920 ele recebe o nome de Real Madrid. O rei Alfonso XIII confere esse título, né, de nobreza, esse título real à equipe, e a partir desse ponto, desde 1920 adiante, temos aí o nosso querido Real Madrid. E de onde veio nessa relação do Real Madrid com a realeza? Na verdade, ela nasce com o próprio rei Alfonso XIII. O rei Alfonso XIII se torna monarca da Espanha quando o seu pai, rei Alfonso XII, morre de forma bastante prematura, e ele nem tinha chegado à maioridade, então ele passa por um período em que a Espanha, né, está em uma regência, e no momento em que o rei Alfonso XIII chega à maioridade, que era 16 anos, ele sobe, né, atinge aí o trono europeu, ascende ao trono. Os irmãos Padrós, que são, né, os fundadores do Real Madrid, que acabaram de fundar a equipe, decidem aí organizar um campeonato com as equipes espanholas de forma a homenagear o novo rei espanhol. E um ano depois, o campeonato tinha sido um sucesso, em 1902 e 1903, eles pedem que o rei Alfonso, né, continuando aí para tornar realmente esse campeonato uma tradição, doe uma taça para conferir ao campeão deste campeonato. E aí que nasce talvez uma das competições mais românticas do futebol internacional, a Copa do Rei. O rei Alfonso XIII doa essa taça aos irmãos Padrós, e é literalmente a Copa do Rei, né? O rei doou essa Copa que é até hoje conhecida. E, né, vocês podem ver, tem uma relação muito próxima entre os irmãos Padrós e o rei Alfonso XIII, mas na verdade essa febre de nomear nomes, né, times reais, não nasceu com o Real Madrid. Você pode parar para pensar e falar, mas então logo em seguida deve ter se tornado o Real Madrid. Não, na verdade o primeiro clube que se tornou real foi em 1906, o Real Clube Deportivo La Coruña, que hoje em dia não é só o Deportivo La Coruña, o La Coruña, de forma bastante marqueteira, eu diria, né, Franco, nomeia o rei Alfonso como presidente de honra da equipe. E o Alfonso concedeu, então, o nome real à equipe e permitiu que o La Coruña portasse, então, uma coroa em cima do seu escudo. E foi assim que daí várias equipes com a vontade de se aproximarem à monarquia espanhola começaram a fazer essas benesses ao rei para que conferissem esse título de real a eles. E por isso que existem vários clubes aí com essa alcunha. O Real Betis, Real Sociedad, Real Oviedo, por exemplo. E em 1920 já tinha, né, realmente essa proximidade, por ser da capital, por ter todo esse link com os irmãos Padrós. O rei Alfonso XIII confere o título de real ao Real Madrid, e desde este momento o Real Madrid é conhecido como, de fato, né, o Real Madrid. Acho que vale a pena só falar uma última coisa sobre a Copa do Rei. A Copa do Rei tem esse nome de 1903 até 1930, porque é conhecida, né, porque era conferida pelo rei, o título era entregue pelo rei. Depois nós passamos por um período aí, de novo, já estamos elongando muito esse primeiro tópico, mas de fato é importante, acho, conhecer um pouquinho dessa história. Em 1931 até 1935, a Espanha passa por um período republicano, né, a Segunda República Espanhola, os que conhecem. Então a Copa não poderia ser mais conferida pelo rei, né, e esse período da Segunda República acontece depois da ditadura do Primo Rivera, né, que foi nomeado aí também pelo rei Alfonso XIII, e, né, depois desse período tem as eleições que dão a vitória ao regime republicano, e de 31 a 36 a Copa do Rei vira a Copa do Presidente. Depois temos a Guerra Civil Espanhola, que aqui poderíamos falar horas e horas sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola, só que não temos então a Copa do Rei de 1937 a 38. Em 39 voltamos a ter a Copa do Rei, só que dessa vez já após a Guerra Civil Espanhola, com a vitória das forças do general Francisco Franco
de 1939 até 76, a Copa é conferida por Franco e é a Copa do Generalíssimo, uma homenagem aí ao Francisco Franco. Depois, com a queda de Franco em 77, volta a ser a nossa querida Copa do Rei, com o primeiro monarca, né, da volta, o rei Juan Carlos, grande madridista, né, torcedor do Real Madrid, conferindo esse título. Agora, Gui, rapidamente, em um tweet, explica para nós o que foi a Guerra Civil Espanhola e quem foi esse tal Francisco Franco. Se o Franco quiser falar sobre o Franco, daí ele fala também. Vamos lá, em um tweet. Depois da vitória da Frente Ampla, que foi uma coalizão de esquerda, incluindo socialistas e comunistas e sindicalistas, das eleições da Segunda República Espanhola em 1936, parte do exército se rebelou contra o governo. Esses rebeldes do exército são liderados por José Sanjurjo, Emilio Mola e, mais tarde, Francisco Franco. E esse grupo de rebeldes depois foi conhecido como os nacionalistas e tentou, por óbvio, derrubar o governo republicano que havia sido democraticamente eleito. O golpe foi inicialmente bem sucedido na região norte, na costa sudeste da Espanha, mas o governo republicano manteve o controle da região central, bem ao redor de Madrid, e da costa sudeste. E depois de 3 anos de guerras, Madrid caiu para os nacionalistas em março de 1939, marcando o fim do conflito com a derrota da República e com a vitória dos nacionalistas de Francisco Franco, que o general Francisco Franco, que se estabeleceu como ditador, ou como ele gostava de dizer, generalíssimo da Espanha. Perfeito, acho que o próximo podcast que a gente vai instaurar aqui no Poder 360 é História em um Tweet. O que você acha, Gui? Passando desse longínquo Boleiros de Humanas ao História em um Tweet. Eu acho uma boa ideia. Mas tá perfeito. Eu não poderia ter dito melhor o que foi, né, esse conflito tão importante. Aí nós temos, como eu falei, podemos apresentar fontes e fontes. Temos livros, né? O George Orwell, para mim é um dos melhores escritores da história, escreveu muito sobre a Guerra Civil Espanhola. George Orwell, que esteve na Catalunha combatendo as forças franquistas. Temos aí tantos filmes, tantas coisas produzidas, até o próprio a pintura de Guernica talvez seja a obra de arte mais importante dessa época, produzida pelo Pablo Picasso, que está, né, no Museu Reina Sofia, que demonstra realmente o ataque, né, o que foi o bombardeio das forças nazistas, né, Franco, que era realmente não aliado, né, podemos chamar de aliado, simpatizante no mínimo, de Adolf Hitler. E, né, aos que não conhecem o que foi o ataque à Vila de Guernica no País Basco, não temos tanto tempo para demonstrar, mas vamos dizer que foi basicamente um teste da Luftwaffe, né, a aeronáutica nazista, que simplesmente dizimou um vilarejo no País Basco, e Guernica conta a história. Depois dá uma olhada nisso aí, Guernica, aos que não conhecem. Mas como o Gui já vinha falando, o regime franquista, que foi de 1939 até final de 75, 76, coincidentemente foram os anos de maior crescimento, boom do Real Madrid. E, como eu vinha falando, né, o Real Madrid já era estabelecido mais ou menos como o time do establishment, o time da capital, da monarquia. Franco viu, né, ou no mínimo reza a lenda. É importante dizer aqui que muito do que alguns que já estão entendendo onde a gente está querendo chegar aqui com esse ponto do Franco e do Real Madrid, é importante sempre frisar, né, o que são as fontes na história. Né? Nós não somos historiadores, mas cabe sempre compreender o viés também. Muito do que linka o Franco e o Real Madrid provém de fontes ligadas a historiadores da Catalunha, que são ligados ao Barcelona, e isso é verdade. Existem algumas ligações, mas a gente sempre tem que analisar isso aí, objetificando, né, possíveis viés de onde vêm essas fontes. E dizem, né, que o Franco tinha grande apreço pelo Real Madrid, porque via ele como um time do establishment, um time realmente da elite madrilista, e que poderia servir como um símbolo anticatalão, realmente um símbolo do nacionalismo espanhol, que era, né, a figura do Franco, o patamar que ele vendia, e ele via, né, realmente a ideia que o Real Madrid poderia ajudá-lo nessa sua cruzada pela Espanha, a cruzada inclusive que é um nome
que é utilizado para se referir, né? A Cruzada é um nome que é utilizado para se referir à Guerra Civil Espanhola. Mas nesse período temos alguns fatos. Por exemplo, em 1947, mais especificamente em dezembro, dia 14 de dezembro de 1947, é inaugurado o Estádio Santiago Bernabéu em Madrid, que é a casa do Real Madrid até os dias de hoje, né? Que passou por algumas reformas, está sendo reformado atualmente, mas temos, de novo, aí é importante entender o viés, mas existem fontes que dizem que o estádio Santiago Bernabéu foi construído com dinheiro do governo franquista, do regime militar. O Real Madrid foi ajudado no período em que seu estádio havia sido dizimado, né? O estádio antigo do Real Madrid havia sofrido com a Guerra Civil Espanhola, com os bombardeios, com os conflitos. Então o Real Madrid constrói esse novo estádio e existem fontes que clamam que o Real Madrid recebeu auxílio do regime franquista para se levantar, construir esse estádio moderno e realmente propagar essa ideia. O Franco queria muito que o Real Madrid crescesse, dizem que e realmente internacionalizar essa marca era uma das ideias que existiam por trás desse impulso que o Franco daria ao Real Madrid. É importante frisar um aspecto que Santiago Bernabéu, na verdade, era o presidente do Real Madrid à época da inauguração desse estádio. Santiago Bernabéu também era um ex-soldado franquista. Ele havia lutado na Guerra Civil Espanhola do lado de Franco e depois aí havia se tornado o presidente do Clube de Madrid. Então é completamente inteligível e palpável, acho, que existam fontes que coloquem, né, esse link aí, especialmente também no regime de Franco e na presidência de Santiago Bernabéu, na construção do estádio, em uma possível ajuda realmente estatal para a construção do estádio. Como eu vinha falando, uma das outras coisas que colocavam por trás do Real Madrid e esse link com o regime de Franco seria a internacionalização da marca. E um episódio talvez importante que coloque isso em perspectiva seria a contratação do craque Alfredo Di Stéfano, argentino, que marcou a época do River Plate, depois foi jogar no Milionários da Colômbia, e quando ele jogava no Milionários, duas equipes batalhavam por sua contratação, aí no início da década de 50. Não por acaso eram Barcelona e o Real Madrid. De novo é o clássico travado, né, na contratação do Di Stéfano. Di Stéfano jogava no Milionários, mas ainda tinha um vínculo também com o River Plate, então era complexa a situação do Di Stéfano. O Barça negocia diretamente com o River e tenta a sua contratação. Aparentava estar tudo certo quando o Real Madrid entra na jogada, começa as tratativas com Milionários e os dois, em tese, chegaram a um acordo com as respectivas equipes. Então, o Real Madrid e o Barcelona haviam contratado Di Stéfano de forma concomitante. E isso, obviamente, acarretou uma disputa, né, na Federação Espanhola em 1953, quando ambas as equipes firmaram os contratos. E a Federação Espanhola, que era governada chefiada pelo general Moscardo, né, o ministro do esporte espanhol, decide que na verdade, o Di Stéfano deveria atuar metade, né, da temporada pelo Barcelona e metade pelo Real Madrid. Isso teria sido uma influência do Franco, porque aparentemente o que se diz é que a FIFA iria decidir em prol da contratação do Di Stéfano pelo Barcelona. Então, a Federação Espanhola teria intervido para conseguir uma resolução mais favorável também ao Real Madrid por influência do Franco. E no caso o Barcelona acha que isso é um absurdo, como é que eu vou contratar um jogador por meia temporada, e ele meio que evade essa contratação e o Di Stéfano vai jogar no Real Madrid. O Stéfano fica lá de 1953 até 1964, mais de 10 anos, e nesses 10 anos eu acho que o Real Madrid com certeza conseguiu a internacionalização, né? Esses 10 anos aí que estão aí, você pode pensar realmente no miolo do regime franquista. O Real Madrid conquista 5 Champions Leagues, ou seja, uma boa parcela das 13 que ele venceu, 8 La Ligas e 1 Mundial de clubes. O Di Stéfano foi tão importante, mas tão importante para o Real Madrid, eu acho que esses números demonstram isso um pouco. Ele teve 344 jogos pelo Real Madrid e marcou 266 gols.
Alguma coisa rápida a declarar sobre o Di Stefano nesse episódio, Gui, Franco ou nada? Nada. Última coisa para finalizar aqui esse primeiro bloco, que já está bem completo, seria um episódio que é a miúde lembrado por todos que conhecem esse confronto, é o clássico, né? E quando se pensa em política e envolvimento do generalíssimo Francisco Franco. Em 1943, aos que conhecem bem esse episódio já sabem o que eu estou falando. O Barcelona e o Real Madrid se encontraram na semifinal da Copa del Rei, agora a Copa do Generalíssimo, e estavam jogando nessa batalha. O primeiro jogo entre Barcelona e Real Madrid foi na Catalunha. O Barcelona vence com certa facilidade. Dizem que no estádio do Barcelona haviam realmente muitos torcedores clamando aí cânticos pró-Catalunha, anti-Franco, realmente uma forma meio que de agir contra, né, esse nacionalismo espanhol e protestar pelo Barcelona, pelo separatismo catalão e pela cultura catalã, na verdade, que o Gui vai falar um pouquinho, que o Franco realmente agia para coibir, né, a expansão da cultura catalã. Assim, na volta, no jogo de volta em Madrid, foi criado um plano para que a atmosfera no estádio do Real Madrid fosse uma de realmente atordoar os jogadores do Barcelona e garantir que o time do establishment, o time que representava Madrid e o nacionalismo espanhol, passasse de fase. É afirmado que, na verdade, isso aí tem realmente vamos dizer aí, alguma confirmação que a cada ingresso que era vendido, ou seja, cada torcedor que entrasse no estádio receberia um apito para que durante o jogo e quando o Barcelona estivesse com a posse de bola, realmente um barulho ensurdecedor fosse invocado pelo estádio a fim de confundir, atordoar os jogadores do Barcelona. E conforme a partida foi encaminhada, o Barcelona, que tinha vencido o primeiro jogo na Catalunha por 3-0, perdeu o primeiro tempo após inúmeras decisões da arbitragem. Também muitos dizem que foi um pouco invocada a influência de Franco sobre a arbitragem. Alguns jogadores do Barcelona foram expulsos e ao fim do primeiro tempo o Real Madrid venceu o Barcelona por 8-0. Os jogadores do Barcelona então vão ao vestiário e começam um buchicho que não vão voltar ao segundo tempo, que, né, o jogo estava basicamente comprado, que era o regime de Franco novamente agindo contra a Catalunha e que o Real Madrid seria o time queridinho do Generalíssimo. Então reza a lenda que um general do regime franquista, acompanhado até de soldados, teria ido até o vestiário do Barcelona e falado e basicamente persuadido eles de forma bastante agressiva para que voltassem ao gramado, né, que terminassem a partida, porque realmente não ficaria bom para o regime do Franco se a partida fosse jogada somente até o primeiro tempo, por mais que tivesse ficado 8-0 para o Barcelona. Também existem relatos, né, de jogadores do Barcelona, de pessoas que estavam presentes no vestiário, que o general e os soldados foram lá e ameaçaram, né, os jogadores do Barcelona de prisão se estes não voltassem ao gramado para finalizar a partida. Com base nessas ameaças, né, o Barcelona volta para o gramado, termina a partida nessa semifinal da Copa do Generalíssimo de 1943, que no jogo de ida tinha sido 3-0 para o Barcelona. O jogo de volta em Madrid termina 11-1 por Real Madrid. É verdade, tem fotos do Diário Marca, né, esse jornal esportivo da Espanha. Temos aí 11-1, essa goleada que foi essa semifinal de El Clássico em 1943, que acho que representa talvez uma, né, se não é 100% confirmada, um indício forte, né, desse envolvimento da ditadura franquista nessa atuação pró-Real Madrid, como um time do establishment nacionalista espanhol, e contra o time do Barcelona, que representaria o separatismo da Catalunha. Alguma coisa adicional, um de vocês dois, ou vamos finalizar esse
Kickoff, que já tá mais um que tudo. Fechamos o kickoff e vamos pra próxima. Vamos pra próxima, então. Muito bem, passando agora para o nosso segundo bloco, nosso Toco e Me Voe. Lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E nesse bloco vamos explorar a história agora do FC Barcelona e a intersecção do clube, né, com o nacionalismo catalão. O Barcelona foi fundado em 1899, quando um suíço chamado Hans Gamper, também conhecido como Joan Gamper, convidou outros 5 estrangeiros e 6 catalães para formar um time de futebol. Gamper imaginava um clube aberto para todos e democrático, que servisse como uma ferramenta para a integração social na Catalunha. Não só isso, mas Gamper sempre teve uma certa ideia do Barcelona como um clube intrinsecamente conectado com a identidade catalã. Isso explica o nome escolhido ao clube, que é óbvio a capital da Catalunha, e o primeiro escudo da equipe, que era idêntico ao brasão da cidade de Barcelona. Mas apesar desse bonito começo e ideias lindas, a equipe passou por diversos problemas no começo dos anos 1900. O clube chegou a estar à beira da falência em 1908, e Joan Gamper assumiu a presidência para salvar o projeto que ele havia começado em 1899. Tornando o clube mais saudável financeiramente, o Barcelona cresceu exponencialmente, rapidamente se tornando uma potência na Espanha, conquistando 3 Copas del Rey entre 1909 e 1913, essas sendo as primeiras taças nacionais do Barcelona. Em 1929 foi criada a Liga Espanhola de Futebol, que um dia se tornaria a famosa La Liga. O Barcelona foi a primeira equipe a conquistar a La Liga, com 2 pontos à frente do Real Madrid na primeira edição de 1929. Mas os anos 30 não foram tão gloriosos ao Barça como nas décadas anteriores. A Espanha, como a gente falou no último bloco, vivia anos de profunda mudança e tensão. O reformismo posto em movimento pela proclamação da Segunda República Espanhola afetou fortemente o clube. O presidente do Barcelona em 1931, mesmo ano da Constituição da Segunda República Espanhola, Josep Sunyol y Garriga, reformou o Barcelona. Ele alterou o estatuto do clube, que agora dizia em seu primeiro artigo que o clube era, e eu abro aspas, uma associação cultural e esportiva. Fecho aspas. Garriga também era parlamentar, membro da Esquerra Republicana de Catalunha, ou seja, um partido de esquerda, a Esquerda Republicana Catalã. Um feroz nacionalista catalão, Garriga nunca escondeu suas lealdades políticas e sempre ressaltava que o Barcelona tinha um dever de servir à sociedade catalã. Garriga imprimiu no clube ideais de democracia e liberdade. Esses princípios marcariam o clube por décadas e foram colocados à prova pouco depois de serem impressos. A Guerra Civil Espanhola e as tensões políticas na Espanha afetaram gravemente o Barcelona. No dia 6 de agosto, algumas semanas após o golpe, o presidente Josep Sunyol y Garriga foi assassinado por tropas nacionalistas nos arredores de Madrid. Ao final da guerra em 39, o Barcelona estava arrasado, sem presidente, com a sede destruída por bombas, sem dinheiro e visto com maus olhos pelo novo regime como um clube ainda comprometido com ideais republicanos. O Barcelona nessa época corria sérios riscos de ser extinto. A ditadura franquista quase que imediatamente taxou o clube como anti-espanhol, por sua estabelecida identidade como um clube nacionalista catalão, e forçou o Barcelona a mudar de nome. Agora não era mais conhecido como Futebol Club Barcelona, mas como Barcelona Club de Futebol. E fez com que o Barcelona retirasse a bandeira catalã de seu escudo, que era uma tradicional parte do escudo. Porém, o clube perseverou, apesar da forte intervenção do governo, que chegou até o ponto de escolher os presidentes da instituição. O Barcelona seguiu vivo, mas só voltou a ser realmente relevante dentro do campo em 1944, quando voltou a vencer a Liga depois de um hiato de 16 anos. Os anos franquistas foram difíceis para o Barcelona. Apesar de encontrarem algum sucesso dentro de campo, principalmente com a chegada de Johan Cruyff, o clube era corriqueiramente antagonizado pela ditadura. A equipe foi obrigada a abandonar sua identidade catalã, sendo forçada, como eu já disse, retirar a bandeira da Catalônia e mudar seu escudo e o próprio nome.
Finalmente, nos anos 70, o Barcelona voltou a desafiar o regime franquista e começou a voltar às suas raízes catalãs. Voltou a ser chamado de Futebol Clube Barcelona e voltou a promover a cultura, línguas e ideais catalãs. E é assim até hoje. Agora um clube comprometido com o nacionalismo desde o seu princípio. Algo a adicionar, Miguel, Franco? Acho que o Barcelona, né, realmente é uma equipe que, né, você para ver qual é o próprio moto, o lema do Barcelona, mais que um clube, né, mais que um clube em catalão. Acho que sempre foi um clube que representou isso, né. Se o Real Madrid tem essa visão que talvez seja uma equipe do establishment, o Barcelona realmente é um clube que não fica em cima do muro, né. Quem fica em cima do muro é caco de vidro e gato. O Barcelona não é nem caco de vidro e nem gato. O Barcelona toma partido nos últimos anos, quando temos aí talvez um rescaldamento, né, dessa luta pelo separatismo catalão, e daí não vou entrar no mérito se eu pessoalmente sou a favor ou contra, ou se acho correto ou não, mas o Barcelona realmente toma partido, defende, né, essa pauta, defende a cultura catalã, impõe, né, sempre em suas publicações em inglês, espanhol e em catalão, e eu acho que é uma figura importantíssima, né, essa resistência catalã, representou isso no regime do Franco e continua sendo importante para a cultura dessa região da Espanha. O Barcelona realmente é mais que um clube nesse aspecto. Exatamente. Algo a adicionar, Franco? Podemos passar para o nosso arremate. Tudo muito bem colocado. Podemos prosseguir. Então, passamos agora para o nosso terceiro bloco, o arremate. Sejam bem-vindos, então, de volta ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do 21º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Entenderam? Eu entendi. 3, 21, 1. É isso. Mas aí estamos finalizando nessa primeira parte e estou tocando rapidamente a bola aqui na pelota ao meu querido amigo, companheiro e convidado especial pela terceira vez consecutiva, Gabriel Franco, publicitário, que vai falar um pouquinho mais sobre a questão financeira do El Clássico, né? Trazer essas estatísticas. Acho que todos sabem a grandeza em termos futebolísticos desse clássico, mas vamos entender também o que essas duas marcas representam para o mundo, né? Não só no futebol, mas o que elas movimentam. E o Franco, melhor que ninguém, que tem o know-how para apresentar essa área. Vai lá, Franco. Obrigado, Miguel. Primeiro, um ponto importante que eu esqueci de acrescentar quando você falou do Franco. Eu não tenho nada a ver com esse cara, tá bom, gente? Mas agora deixa eu voltar pro meu bloco. Nesse bloco, eu vou... Boa, sempre bom tirar isso da frente, cara, pra ninguém te perguntar. É importante, né, cara? Porque vai que surge alguma dúvida aí. Não tem tem nada a ver. O meu sobrenome Franco, ele vem de Portugal, então não tem nada a ver com tudo aquilo que foi o General Franco na Espanha. Não tem nada a ver. Vocês podem desconsiderar. Mas, bom, falando sobre um pouquinho dos números que permeiam o clássico, assim como o Miguel falou, vale tanto números financeiros quanto os futebolísticos, porque são pontos importantes. Os futebolísticos são totalmente relevantes para os financeiros fazerem sentido. Bom, vamos lá. A maior rivalidade do mundo é, sem dúvida, um dos maiores atrativos quando se fala de futebol. Não só pelas inúmeras vezes em que Messi e Cristiano Ronaldo mediram forças, mas também por todos os jogadores históricos que por lá passaram. Quando a gente era pequeno, a gente via muito time emblemático dos Galácticos, muita gente começou a torcer pro Real por conta disso, ou então com o Ronaldinho Gaúcho, que dominou a Europa de 2005 a finalzinho de 2007, ou até a seleção que o Guardiola montou em 2010, que foi responsável por faturar a inédita sexta coroa na temporada de 2010-2011. Cara, a gente só sabe uma verdade, que o El Clássico ele sempre protagonizou um confronto de verdadeiros titãs. Os times, eles não só são verdadeiros titãs dentro de campo. Afinal, esses caras, eles estão sempre envolvidos em tudo grande que permeia o futebol. Eles possuem 7 das 10 transferências mais caras da história do futebol.
eles são o primeiro, sendo o Real Madrid, e o terceiro, o Barcelona, times que recebem maior renda com patrocinadores master. Ou seja, o patrocinador master do Barcelona é o terceiro que mais bem paga o clube, e o primeiro é o do Real, que é a Fly Emirates, que já é um patrocínio que permeia há bastante tempo na camisa do Real. Eles também são os times com mais torcedores no mundo. Aqui eu abro aspas para o termo torcedores, pelo fato de a FIFA não reconhecer os torcedores ao redor do mundo como torcedores propriamente ditos do clube. Eu concordo com a FIFA com esse ponto, eu acho que não são torcedores, eles são muito mais do que eles são consumidores do clube, potenciais consumidores do clube, mas não são torcedores. E realmente, se for parar para ver torcedores, é muito difícil de chegar nos números que nem o Chivas ou o Flamengo, que são as duas maiores torcidas do mundo. Ou então com São Paulo, que é a 7ª maior torcida do mundo. Bom, voltando, deixando de ser clubista, eu também queria citar que eles são os 2 clubes com o maior número de jogadores que faturaram a bola de ouro da FIFA. O Real teve 10 jogadores que faturaram a bola de ouro e o Barça já teve 12 jogadores que faturaram a bola de ouro. Então, tanto dentro quanto fora das 4 linhas, você consegue perceber a intensidade que o confronto proporciona. Afinal, além de trazer esses jogadores de extrema qualidade, o mesmo proporciona um equilíbrio fora do comum. O Real lidera em desempenho aos confrontos. São 98 vitórias merengues contra 95 dos culés. O confronto proporcionou até hoje 52 empates no geral. Quando você abre os números para a La Liga, o Real mantém a dianteira. São 75 vitórias contra 72 vitórias. Mas quando se fala de Copa do Rei, o Barça pula à frente, com 15 vitórias contra 12 do Real. Em jogos de Champions, o Real tem uma vitória a mais, sendo que em 8 jogos eles ganharam 3 e o Barça 2. Os mais aficionados pelo confronto vão até lembrar da última vez que esses dois se enfrentaram na Champions. O time azul-grená, ou seja, o Barcelona, ganhou por 2-0 com 2 tempos de Messi e acabou avançando à final da orelhuda na temporada de 2010-2011, a temporada do Guardiola e de quando o Barça ganhou os 6 títulos, que dificilmente seriam alcançados, mas que ano passado o Bayern de Munique acabou alcançando. Não com 6 títulos, mas faturando todos os títulos possíveis. Bom, mas já que eu falei em Champions, eu acho que é importante falar um pouquinho de como que é o comparativo de troféus. Lógico, tanto o Gui quanto o Miguel já abriram um pouquinho sobre os títulos de cada clube, mas eu acho importante falar isso, né? Porque são 92 títulos do Real contra 91 do Barça, sem contar os títulos dessa temporada. O time de Madrid leva vantagem no número de La Ligas e Mundiais, além da já mencionada Champions League, no qual o Barça tem apenas 5, né, entre aspas, novamente, porque para quem tem 13 Champions que nem o Real, é muito fácil ganhar 5, né? Já o time da Catalunha, por outro lado, faturou muito mais Copas do Rei e Supercopas da Espanha. Só de Copa do Rei, o Barcelona possui 11 títulos a mais do que o Real. O Barça também possui mais Supercopas da UEFA e Recopas Europeias, uma competição já extinta. Já o Real supera o Barcelona em Europa League. Sim, o Real tem a Europa League, gente. Cara, mas se esses números que envolvem o clássico são astronômicos, uma coisa que você tem que ter certeza é que as dívidas são tão grandes quanto esses números. Eu não vou tentar me arriscar aqui no sotaque, porque eu não hablo tão bem quanto o Gui, né? Mas um professor economista da Universidade de Barcelona, chamado José Maria Gai de Liebana, você pode me corrigir se eu falei errado, Gui, porque realmente não, sou ficou muito bom, difícil ficou com essa bom. pronunciação. Ficou bom? Ah, graças a Deus, cara. Mas esse cara, ele demonstrou as falhas administrativas e econômicas dos 2 clubes. Isso foi um estudo publicado em 2019 que até reverberou como notícia aqui no Brasil. Esse professor, ele mostrou que a dívida total dos merengues é atualmente de 605 milhões de euros. Se você traduz isso para números reais, você tem 2,8 bilhões de reais. Então, cara, se você pensa que o seu clube deve muito, pois não é tanto assim às vezes, né? Já o Barça, pasmem, a dívida deles é o dobro da dívida do Real, chegando a 1,2 bilhões de euros, ou no Real, 5,82 bilhões na cotação da época, obviamente, de 2019 esse estudo. O Barça possui uma dívida 2 vezes maior do que a do Real, como já foi dita, e os números desse estudo também mostram outras receitas muito importantes que permeiam essa dívida. O Barça, apesar de ter essa dívida, faturou 854 milhões de euros na temporada apenas em bilheteria. Isso corresponde a 4 bilhões de reais. Já a equipe dos blancos faturou 757 milhões de euros, ou 3,6 bilhões de reais. São receitas que realmente impactaram nesse resultado,
mas que ainda assim não são tão reverberantes quando você fala de, cara, preciso abater essa dívida que é gigantesca. Outra receita que impacta bastante também o El Clássico são as receitas de marketing. O que seriam essas receitas? Seriam todas as receitas que permeiam venda de camisa, sócio-torcedor. Nesse quesito, a receita do Barça é muito superior à do Real. 84 milhões de euros a mais, que corresponde a quase 400 milhões de reais, que deu uma vantagem do Barça na receita geral de 2018 e de 2019 à frente dos merengues. Apesar disso, mesmo com essas receitas gigantescas, os clubes espanhóis costumam gastar muito mais do que produzem e também do que recebem, além de terem seríssimos problemas com balanços financeiros. Então, a conclusão do professor, por fim, foi principalmente destinada ao Barcelona, que por ele ser de Barcelona é o seu clube do coração. Ele salientou que é extremamente importante que eles aumentem os recursos próprios e reduzam a dívida. Caso contrário, o clube corre um sério risco de se tornar uma equipe hipotecada. É tristíssima mesmo essa situação, né, do Barcelona, que é um dos maiores clubes do mundo, que, assim como a gente vê com tantos outros gigantes clubes brasileiros que estão passando por maus bocados financeiros por má administração, né? Penso imediatamente no Cruzeiro, coitado. O Gui até tem aquela risadinha aí, rindo da desgraça dos outros, mas realmente o Cruzeiro é um titã brasileiro, sul-americano, que passa por uma situação semelhante, né? E você falou Gui dá um aí... soquinho no ar. É isso. Fico triste com uma notícia dessas e acende o rojão. Mas a verdade, você falou aí, né, do faturamento do Real, né, de 750 milhões de euros. Eu até tinha lembrado, né, no episódio da Superliga, eu até citei, e acho que vale a pena sempre citar o que foi, né, essa questão da pandemia da Covid-19. E eu lembro quando estavam discutindo a Superliga, eu falei aqui, né, eu não vou lembrar o canal específico, mas um programa esportivo em que um jornalista afirmou: o Real Madrid só faturou X, né? Acho que nem tinha falado 750, igual o professor da Universidade de Barcelona falou. E, né, ele falou: o Florentino Pérez tinha ido a um programa de televisão na Espanha e falou: nós só vamos faturar 750 milhões de euros, ao invés de faturar quase 1 bilhão de euros, né? Era uma diferença de 300 milhões, uma coisa assim. E o jornalista brasileiro falando como né, se fosse pouco realmente, mas eu acho que de fato, para pra pensar, você vai numa padaria e em vez de ter 20 reais, você leva 17 reais. Tenta comprar um saco de pão, não sei, uma bandejinha de queijo que custa 20 reais e vê se eles te vendem por 17. Não te vendem. Imagina esse déficit aí de 300 milhões de reais quando você estava esperando, né, faturar tudo isso para pagar aí todas as pessoas que o Real Madrid emprega no mundo. O Franco muito bem falou que o Real Madrid é uma empresa, né, um clube que tem um sistema de sócio-torcedor mundial muito bem aflorado nesse aspecto. Então, realmente, você para pensar o que é essa diferença de 300 milhões de euros em faturamento, é catastrófico para uma empresa e é catastrófico para o Real Madrid. Então, assim, eu acho que nunca podemos subestimar o que foi o impacto da pandemia da Covid-19 no futebol. Eu achei um ponto muito bem colocado, esse da Superliga, até porque é o principal ponto que o presidente do Real, o Pérez, ele puxa para a criação da Liga, né? E o próprio CEO do Bayern, que esse eu não vou nem me arriscar a falar o nome porque minha pronúncia em alemão é péssima, né? Mas ele propriamente fala que é hora dos clubes, ele não cita quais clubes, mas ficou implícito que seria Real Madrid e Barça, é hora dos clubes reduzirem os custos, reduzirem os gastos deles e realmente focarem no futebol. Então, esse ponto, cara, de extrema importância que você levantou, a pandemia, obviamente, ela afetou os clubes, afetou principalmente com bilheteria, mas esses clubes, a gente percebe, as dívidas são tão gigantescas antes da pandemia que, cara, assim, a pandemia se piorou um pouquinho. É o famoso, eles já estavam numa situação péssima, piorou tão pouco que esse péssimo para eles não foi quase nada. Gui, você tem alguma coisa a adicionar? Desculpa, eu me estendi um pouco aqui.
Não, Franco. Eu não tenho nada a adicionar. Por mim, já podemos terminar a nossa primeira parte. Perfeito, então vamos finalizar essa primeira parte, né, esse nosso primeira parte do podcast, finalizando também o nosso terceiro bloco, o arremate. Gostaria de convidá-los sempre a buscar um pouco mais de conhecimento. Como falei, tem muita literatura, muita obra de arte, muito filme produzido sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre esse período, né, conturbado da história do país. Muita literatura favorecendo o Barcelona nesse espectro do El Clássico, né, e essa cultura aí franquista, né, o que seria esse impacto, e muita literatura também favorecendo o lado do Real Madrid, falando que a história não é bem assim. Então, como sempre, recomendo que vocês busquem aí uma amplitude, um leque variado de fontes para realmente formarem a sua própria opinião do que foi e do que continua sendo esse importantíssimo, quiçá o maior clássico do futebol mundial em todos os espectros, futebolístico, financeiro, como o nosso Gabriel Franco acabou de explanar, e também, por que não, com certeza sim, político, social. Sem mais delongas, convido vocês a clicarem aí na próxima parte do nosso podcast, se vocês estiverem ouvindo em Spotify, SoundCloud, um provider de áudio. Se vocês estiverem no YouTube, é só deixar o vídeo tocar. Sem mais delongas, compartilhem, comentem, critiquem o que for necessário, queremos melhorar. E fiquem aí para a segunda parte do nosso 21º episódio. Sejam bem-vindos, então, aqui à segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui ao nosso quarto bloco do podcast, o nosso Shootout. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Shootout, como sempre, esse nosso jogo trivia, né? Rápidas perguntas e respostas. Hoje temos 3 participantes, então vamos ter uma pergunta de cada participante. Vamos ver quem se sai melhor nesse embate trifásico do podcast Boleiros de Humanas. Eu, como sempre, vou me sair bem. Vamos ver se os outros dois se saem bem. Primeira pergunta é do Franco. Vai lá, Francão. Boa. Vamos lá. O El Clássico, ele é conhecido por ser um confronto que sempre rivalizou grandes jogadores, muitas vezes eles sendo os melhores de suas épocas, como por exemplo Cristiano Ronaldo e Messi. Dentro dessa enorme prateleira de craques, alguns deles se destacaram por serem decisivos nos confrontos e marcarem muitos gols. Vamos lá, quais das seguintes opções correspondem ao maior artilheiro do El Clássico? De nome e número de gols. Letra A, Di Stéfano com 30 gols. Letra B, Messi com 26 gols. Letra C, Cristiano Ronaldo com 27 gols. Ou letra D, Di Stéfano com 27 gols? Cara, complexa essa pergunta, hein? Vamos lá. Eu acho que não é o Cristiano Ronaldo. Não sei se é de Stéfano. Eu vou de Messi com 26 gols. Parece que eu me lembro de alguma coisa. Não foi o jogo que ele fez aquele gol, tirou a camiseta, mostrou pra torcida do Real Madrid que ele se tornou o maior artilheiro do El Clássico? Foi alguma coisa do tipo. Eu acho que é Messi. Messi, resposta final, 26 gols. Eu vou de Cristiano Ronaldo com 27 gols. Pois é, Gui. Parece que o Miguel continua acertando tudo. Eu acho que o Miguel cola. Bizonhamente. Que é isso, rapaz? Errar, que é isso? Eu errei no episódio passado. Qual era a pergunta que eu errei? Não, você ganhou no episódio passado. Ganhei, mas é porque eu acertei uma e vocês erraram as outras, cara. A culpa não é minha, cara. Selo anti-roubo. Como diria o nosso querido Gabriel do Borel, a culpa não é minha, cara. Mas beleza. Passando então a segunda pergunta, eu que já tô liderando o Gui. Faz aí a segunda pergunta do podcast. Vamos ver quem se sai melhor nessa. A minha pergunta é a seguinte. A Guerra Civil contou com milhares de jovens internacionais indo à Espanha como voluntários para defender a República. Esses voluntários foram organizados em brigadas internacionais. Qual nacionalidade tinha a maior representação dessas brigadas internacionais? Seria a França, o Reino Unido, Portugal ou Canadá?
Pergunta complexa. Já vou contar aqui que eu vi, ó, a gente faz esse negócio aqui no Google Docs, eu vi que o Franco sublinhou toda a pergunta do Gui, hein? Se ele acertar essa foi porque ele lançou no Google. Ele tá rindo agora porque ele tá fazendo exatamente isso, que eu sei. Mas beleza. Ah, na real, porque eu ia errar de qualquer jeito, eu não faço ideia. Usando somente a nossa tática de inquirição, né? Vamos usar aqui e pensar. Olha, eu sei que Reino Unido teve muita participação, tanto que George Orwell foi grande participante, né? Contou a saga na Guerra Civil Espanhola. Portugal acho que não foi, Canadá também não. Portugal, aliás, talvez, não sei, Canadá. Eu sabia que teve muito brasileiro também na Guerra Civil Espanhola, mas de qualquer forma, eu acho que eu vou com França por alguns motivos. Deixa eu solucionar aqui. Proximidade geográfica, temos aí, né, toda uma ligação com a Catalunha da França, também, né, pela disseminação de ideais comunistas e principalmente anarquistas em ambos os países, né? Nós sabemos o que foi esse movimento anarquista na Guerra Civil Espanhola, também era altamente disseminado na França. Então eu vou de França muito pela proximidade geográfica e pelos anarquistas que eram aí populares nessas duas frentes. França é a resposta final. Muito bem, muito bem. Opa, pode ir, Frank, pode ir. Não, é porque eu ia pegar gancho no que o Miguel falou de proximidade, então eu vou ser sincero com você, nosso querido telespectador, eu não faço ideia dessa pergunta. Então eu vou por proximidade, mas eu vou na Península Ibérica, eu chuto Portugal. Letra C, Portugal. Franco, parece que o Miguel ganhou mais uma vez o shootout. Cara, mas eu resposta correta é França. Uma máquina. Rouba e rouba. Tá bom, batalha aí pelo segundo lugar, vai, vamos lá. Minha pergunta é simples, nem escrevi direito minha pergunta. Mas como entendemos aqui hoje, alguns clubes espanhóis receberam, né, essa alcunha, esse título de Real, com base, né, numa benesse conferida pelo monarca espanhol, muitos deles pelo rei Alfonso XIII. Foi o caso do Real Madrid, por exemplo, do Real Deportivo La Coruña e alguns outros. Existe um clube que possui essa alcunha de Real conferida pela coroa espanhola que não está em território espanhol. Qual seria esse clube? Essa pergunta já foi feita, aliás, não foi feita nesses moldes, mas já foi, uma pergunta semelhante já foi feita no Boleiros de Humanas. Seria esse clube o Real Brasília, de Vila Planalto, no DF, o Real Salt Lake, de Salt Lake City, no estado do Utah, nos Estados Unidos, o Real Clube Deportivo Espanha, de San Pedro Sula, em Honduras, ou o Real Oviedo, de Oviedo? Eu fiz uma pergunta similar no nosso episódio sobre a guerra do futebol, então eu sei a resposta, Real Clube Deportivo Espanha, de San Pedro Sula. Eu tenho certeza que eu sei da resposta, eu vou de Real Brasília da Vila Planalto. Real Brasília, grande Real Brasília. Franco tá certo, Real Brasília, brincando. Eu mereço ponto pelo carisma da minha resposta. Eu acho também, o Real Brasília é muito simpático, cara, mas a resposta correta, de fato, é a do Gui, é o Real Clube Deportivo Espanha de São Pedro Sula, em Honduras. Foi o único clube que não está localizado na Espanha que tem essa alcunha, né, real, né, conferida pela monarquia espanhola. Então, temos aí a resposta certa para o Gui. Franco sai daqui com 0 pontos em terceiro lugar. Eu, mais uma vez, venci. Espero que vocês tenham saído bem como eu, caro ouvinte. Sem mais delongas, vamos passar então para o nosso quinto e último bloco, as alternadas. Sejam bem-vindos, então, ao nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas, dando início, então, às nossas alternadas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360.
trouxemos aqui hoje, mais uma vez, para as nossas alternadas, esse nosso debate que vai ser sobre o El Clássico. Um convidado especial que tomou o seu tempo para conversar aqui com a gente, o nosso querido Lucas, vindo da página O Contra-Ataque, que está presente no Facebook e também no Instagram, se eu não me engano. O Lucas vai contar um pouquinho mais sobre o projeto deles que eles fazem na página. Antes da gente começar o nosso debate, Lucas, a palavra é sua. Fala pessoal, um prazer estar aqui. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos, sou estudante de jornalismo na PUC São Paulo e eu entrei no Contra-Ataque ano passado, que é um coletivo de alunos da PUC e ex-alunos também, e lá a gente escreve sobre política e futebol e a relação entre os dois. E a gente produz conteúdo para várias plataformas. A gente está produzindo para o Spotify, então se você quiser seguir a gente no Spotify, O Contra-Ataque, no Instagram também O Contra-Ataque, no Facebook e no Twitter. E aí também a gente começou a fazer live na Twitch, durante a gravação dos nossos podcasts. A gente grava ao vivo lá na Twitch, então você pode acompanhar a gente também, O Contra-Ataque na Twitch. Perfeito, e é exatamente isso. Convido vocês sempre aí a darem uma olhada no projeto Contra-Ataque. Recomendamos muito aqui no podcast Boleiros Humanas, que é um projeto que até se assemelha um pouco com o que a gente está tentando propor aqui no podcast, fazer essa análise realmente, né, do impacto das ciências sociais nesse mundo também nos esportes. Então, bem bacana, recomendamos muito e agradecemos novamente o Lucas por tomar o seu tempo e participar aqui do nosso podcast. Sem mais delongas, vamos dar início então ao nosso debate. Vamos começar primeiro, o Gui pode começar respondendo, depois passamos por Franco e daí o Lucas vai por último para pegar o jeito. A pergunta para dar início, rolar a bola aqui no nosso debate sobre o El Clássico é simples. Acho que considerando tudo que a gente debateu aqui hoje, do que foi realmente, do que continua sendo o El Clássico, do significado desse jogo, desse clássico, tanto no espectro futebolístico como no espectro financeiro, mas principalmente, né, o tamanho que ele tem no campo social, no campo da política. A pergunta é simples: qual é o papel de um clube de futebol em disseminar um determinado viés político? Isto é, Gui, você acha que as grandes associações, os clubes de futebol têm o dever de defender diversas bandeiras, além de exercitarem esse campo do futebol? No Brasil tivemos aí grandes clubes fazendo pronunciamentos há pouco tempo sobre, né, o golpe de 1964. Tivemos aí diversos clubes que publicaram, outros não publicaram em suas redes sociais uma menção a esse evento tão marcante. Você acha que, né, equalizando aí coisas desse nível, clubes de futebol também, como componentes sociais, devem se pronunciar, ou eles deveriam permanecer isentos nesse campo social? Olha, essa pergunta é interessante, e eu acho o seguinte, eu acho que um clube que se propõe a representar uma parcela da população, ou representar um bairro ou uma cidade, tem a obrigação de levantar bandeiras que sejam importantes para aquela cidade, para aquela região, para aquela população. Por exemplo, o Celtic, na Escócia, que conversamos aqui no Boleiros Humanas, levanta sim bandeiras progressistas de mais de viés de esquerda, porque ele quer representar um segmento específico, nasceu, na verdade, representando um segmento específico da população de Glasgow, na Escócia. E o Rangers, por sua vez, leva um viés mais de direita por representar uma parcela diferente da população de Glasgow na sua fundação. Então eu acho muito bonito clubes que historicamente representam uma parcela de uma cidade ou bairro continuar com o viés daquela região específica. Óbvio, não é uma obrigação do clube, a obrigação dele é promover atividades esportivas, mas quando você se propõe a ser um clube que representa um povo, representa sua torcida, principalmente quando é uma coisa mais histórica, eu acho que tem sim não tem que, mas que é legal você, representar justamente o viés que você
acredito como instituição. E é o caso do Barcelona que a gente estava conversando hoje. O Barcelona, desde sua fundação, desde o João Gamper, passando pelo presidente Garriga, tinha impresso na sua, digamos, na sua constituição, não era constituição, no seu estatuto, mas na fábrica, do jeito que foi fundado, de ser um clube democrático, de ser um clube que representava a Catalunha, que representava o nacionalismo catalão, a identidade catalã, e isso tudo, bem, até hoje é verdade, o Barcelona consegue com esses princípios, mas isso tudo se juntou para fazer do Barcelona o Barcelona. E o que o Celtic faz fora de campo, faz do Celtic o Celtic. Então, representar um viés específico faz do clube não só talvez um clube mais simpático para os seus próprios torcedores, mas faz o clube comprometido com a história, e eu acho isso sempre muito positivo. Perfeito, abrindo então agora para o nosso publicitário de plantão, Gabriel Franco, mesma pergunta. Os clubes de futebol têm esse dever cívico-social também, ou você acha que agremiações desse tipo deveriam se manter escusas dessas participações sociais? Bom, vamos lá. Vou tentar não me embolar muito para responder essa pergunta, né? Que é uma pergunta capciosa. Cara, eu sou do mesmo partido do Gui. Eu acho que os clubes, eles têm a obrigação de se posicionarem. Por quê? Porque o futebol, não só o futebol, mas o esporte no geral, é uma cultura para todos. E tem que representar todos. Você não pode deixar de considerar nenhuma camada social, nenhuma classe social quando você fala de esporte. O esporte está totalmente interligado com a relação das pessoas. Desde que o mundo é mundo, não vou falar o mundo é mundo em si, mas, por exemplo, um exemplo clássico seria, você para pegar a Roma Antiga, a luta dos gladiadores, que era chamado de pão e circo, que era um jeito de entreter o povo. Cara, o povo clama por esporte, o povo clama por emoção. Então, os clubes, eles têm sempre que se posicionar para poder mostrar que eles conhecem o público com que eles tratam e para falar, tipo, cara, todos são importantes quando a gente fala de esporte. Todos são importantes quando a gente fala de futebol, todos são importantes quando a gente fala de vôlei, todos são importantes quando a gente fala de basquete, num geral. Outro ponto que eu gostaria de trazer também, caso o clube não se posicione sobre algo, muito provavelmente a sua torcida vai se posicionar sobre algo. A gente tem alguns casos muito tristes, né? Eu cito sempre o caso da Lazio, que a torcida ela defende um movimento fascista e o clube não se posiciona contra. Não sei nem se teria como eles se posicionarem contra, não acompanho o dia a dia da Lazio, não faço ideia de como que é o dia a dia dos bastidores do clube, mas o clube se posiciona, ou melhor, a torcida se posiciona pelo clube. Então, se o clube não se posicionar, a torcida vai se posicionar. Então é sempre bom o clube se posicionar, porque na hora que ele se posiciona, ele consegue abranger todas as camadas sociais que ele precisa falar. Perfeito, Franco. Abrindo então, mesma pergunta para o nosso convidado, Lucas. O que você acha da questão? Então, pessoal, eu vou ter que concordar com os outros dois. Eu acredito sim que os clubes devem se posicionar. Eu vou até aqui parafrasear o grande filme Homem-Aranha, que diz lá que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E os clubes de futebol têm um poder imenso de mover massas, entendeu? Então, a partir do momento que você tem uma influência enorme sobre as pessoas e sobre a sociedade, é impossível você acabar não se envolvendo com a política. Então você tem que... o poder que o Corinthians, por exemplo, exerce sobre as pessoas, exerceu na hora de votar durante a ditadura militar ali no final, com a democracia corintiana, é alguma coisa que todos os clubes deveriam fazer com a consciência do poder que eles têm. Então o Vasco, por exemplo, quando vai conscientizar contra o racismo, ou o Bahia, que foi um dos pioneiros na hora de conscientizar contra a homofobia. Então eu acho que sim, todos os clubes deveriam se posicionar politicamente na hora de conscientizar a sua torcida. E como o Gui citou, tem alguns clubes que eles foram criados com o intuito de identificar uma cultura, de ser uma forma de orgulho de uma certa cultura ali. E ele citou o Celtic, mas eu queria citar, principalmente acho que hoje em dia, que é o caso mais gritante, o Palestino do Chile, que está até jogando na Sul-Americana, aí está no grupo do Atlético Goianiense, que é um time formado por palestinos que foram morar no Chile.
E a questão deles é justamente essa questão palestina lá em Israel, dos ataques que Israel tem cometido na faixa de Gaza contra a população palestina. E eles, mais do que os outros clubes que não foram criados com esse intuito, eles têm essa missão de propagar a mensagem deles e contar para todo mundo o que está acontecendo na Palestina. E citar mais um clube brasileiro que foi criado com um propósito, eu poderia falar, por exemplo, o Aimoré, que é o clube lá do Rio Grande do Sul, que tem esse nome em homenagem a uns índios, que eles, se eu não me engano, eram a tribo, assim, quando os portugueses chegaram no Brasil, ficavam no sul da Bahia, ali. E aí, em 1570, quando aboliram a escravidão dos indígenas, porque acreditavam que os negros deveriam ser escravizados ao invés dos indígenas, a única tribo que não foi abolida a escravidão, poderia escravizar esses índios, era a tribo dos Aimorés, porque eles eram muito violentos e resistiram muito contra a colonização portuguesa. Então, acho que é muito legal ter clube brasileiro que traz pra gente assim, essa memória dessa tribo que lutou bravamente contra os colonizadores. Perfeitas colocações, bacana essa colocação sobre o Aimoré, eu não conhecia, na verdade, né? Como eu falei, a gente está sempre aprendendo aqui com os nossos convidados especiais e é por isso que a gente traz eles realmente para vocês, cara ouvinte. Mas sem me alongar muito no aspecto, eu concordo com tudo que foi dito aqui pelos nossos co-apresentadores, pelo nosso convidado especial. Acho que sim, os clubes de futebol, essas agremiações são players nas nossas sociedades, acho que eles têm realmente motivação para se colocarem, para realmente ajudarem a criação de uma sociedade mais plural e de fato, né, você vê que cada vez mais as pessoas estão se espelhando não só em clubes, mas em jogadores, em atletas, como figuras relevantes no mundo da política, no ambiente social e um clube, ao se portar de determinada forma ou outra, ao tomar um partido, realmente tem um poder de impactar para o bem ou para o mal, sem analisar viés político aqui, mas eu acho que sim, os clubes realmente têm um papel e é digna, com certeza, essa participação política dos clubes de futebol, independentemente para qual lado eles estejam se escorando. Nesse aspecto, então, vamos fazer agora a última pergunta, né? Vamos fazer 2 perguntas só para não alongar muito aqui no nosso podcast, no nosso debate. Acho que eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais histórica nesse aspecto. Apresentei, eu tomei conta da parte do Real Madrid, do envolvimento, né, do crescimento, vamos chamar assim, do Real Madrid dos anos 40 até os anos 70, que foi esse boom durante o regime franquista. A pergunta é simples também, Gui. Você acha que nesse aspecto, como eu falei, qual é a importância de buscar sempre fontes relevantes, primárias, que determinam viés opostos em determinado evento histórico? Você acha que tem, por mais que possa parecer estapafúrdia uma opinião, relevância ouvir todos os lados, ou existem situações onde uma opinião pode aparentar, e eu sei que vai ser difícil defender isso, mas eu sei como você pensa aqui, então se você for honesto, você vai responder de forma séria. Mas você acha que existem situações onde devemos deixar de lado determinada opinião por se tratar de um desvio demasiado do que você tem como a verdade? Olha, Miguel, se a gente está falando historicamente, se eu estou fazendo uma pesquisa histórica, é muito importante você buscar fontes de todos os lados, fontes primárias e secundárias, principalmente primárias, para você entender o tópico que você está fazendo a pesquisa. Por exemplo, quando a gente faz as pesquisas aqui do Boleiros de Humanas, você sempre tem que olhar diversas fontes para você ter certeza que o que você está falando é de fato verdade. Mas de uma maneira mais abrangente, como você disse, que sabe como eu penso, eu acho que sim, algumas opiniões, não opiniões, eu acho que toda opinião é válida se é uma opinião, mas quando temos um fato e pessoas estão espalhando desinformação para desafiar um fato, aí eu acho que não, a mídia em particular, não deveria dar atenção. Por exemplo,
desinformação, que é o que está bem em voga, digamos, é a desinformação acerca de vacinas. Temos uma campanha muito forte, não só no Brasil, mas acho que principalmente nos Estados Unidos, para desencorajar pessoas de se vacinarem, fazendo afirmações falsas de que vacinas causam X problemas. E eu acho errado a mídia dar atenção a pautas como essas, que são só mentiras, desinformação, que acabam sendo prejudiciais para a sociedade em geral. Os Estados Unidos agora, de acordo com uma pesquisa feita pelo New York Times, não vai atingir imunidade de rebanho, porque só apenas cerca de 68%, 66%, desculpa, dos americanos têm intenção de tomar a vacina. Precisa de 70%, no mínimo, para atingir imunidade de rebanho. Então você vê que essa campanha falsa, que foi dada atenção da mídia e da população em geral, para ouvir todos os lados, pode prejudicar muitas pessoas, pode matar muitas pessoas. Então sim, eu acho que quando é uma opinião, não é uma opinião, que é uma desinformação, essa desinformação não deve ser dada nenhuma atenção. Mas, enquanto opinião, eu acho que enquanto opinião, e você sabe muito bem do meu viés político, Miguel, mas se alguém tem uma opinião discordante da minha, isso não tem problema você dar atenção aos lados, tem que dar. Eu acho muito importante que dê, porque isso é a democracia. Mas se é uma informação falsa, isso é outra história. E eu isso acho completamente errado que se dê atenção. Perfeita resposta. Não perfeita, eu não estou analisando o conteúdo, só agradecendo pela sua honestidade. Mas passando então a bola para o nosso querido Gabriel Franco. Franco, você analisando também que tem envolvimento, entendimento dessa área política, também dessa propagação de ideias, conhece um pouco, talvez não tão a fundo, mas um pouco desse ambiente do marketing político também. Qual seria a sua opinião? Você acha que é necessário em ambientes históricos e também, considerando o seu próprio viés, sempre analisar todos os lados, ou você reconhece que tem uma característica de também se esquivar de alguns pontos por considerá-los demasiadamente estapafúrdios? Bom, vamos lá. Já que a gente está levando isso um pouquinho mais pro lado da política, eu vou tentar trazer exemplos, até que nem o Gui trouxe, da desinformação gerada nos Estados Unidos. Até que no Brasil a gente tem um exemplo mais tangível disso, que está acontecendo agora com a CPI do Covid, que eles estão investigando grande parte das fake news que aconteceram durante esse período. E também está reativando, um pouquinho da CPI das fake news, que começou a rolar, mas aí ficou um pouco de lado. Cara, pra mim é assim, opinião e informação são duas coisas completamente diferentes. Vocês podem concordar comigo ou não, até porque essa é a minha opinião. Então a minha opinião não é uma informação que eu estou dando, é o que eu penso sobre um assunto. Posso eu estar certo ou errado. Por isso que isso deve ser ouvido. Uma opinião deve ser ouvida, porque ela pode sim corresponder a algo certo ou algo errado. Agora, quando você dá uma informação, você precisa ter muita certeza no que você está falando. Você precisa ter fonte, você precisa ter pesquisa primária, secundária, quiçá até uma terciária, para poder você ter 100% de certeza no que você está falando. Então, eu acho extremamente importante serem ouvidas opiniões. Mas nem todas as informações são 100% relevantes, porque elas não trazem uma carga de demanda de pesquisa tão grande assim. No caso, me refiro às fake news. Mas sim, opiniões são extremamente importantes, elas devem ser ouvidas, contanto que sejam sempre consideradas opiniões. Perfeito, passando então agora a bola para o Lucas. Lucas, essa pergunta talvez um pouco mais histórica, política, não tanto para o campo dos esportes necessariamente, mas o que você pensa sobre o assunto? Eu vou ter que concordar com o pessoal de novo. Como bem disse aí o Franco, eu acho que opiniões têm que ser tratadas como opiniões, não como fatos. A gente tem que ouvir a opinião, mas nunca partir de que uma opinião é uma verdade. Trazendo mais para o lado de onde eu estudo, o jornalismo, citando os Estados Unidos também, foi muito interessante no último ano do governo do Trump, que teve um dia que ele começou a falar um monte de baboseira assim, ao vivo, numa coletiva de imprensa, e aí a Fox News,
que é uma emissora tradicionalmente republicana, que era trumpista, resolveu cortar a transmissão, porque para não dar fôlego para essas falsas afirmações que o presidente fazia naquele momento. Então eu acho que mesmo a Fox News tendo colaborado assim, com a disseminação de algumas notícias falsas que foram criadas pelo próprio presidente, eu acho que naquele momento eles foram essenciais assim, para mostrar que a gente não deve dar fôlego para esse tipo de informação. Porque, por exemplo, no Brasil, acho que em 2018, teve a primeira convenção terraplanista no Brasil. E isso depois de muito tempo que já se sabe que a Terra não é plana. Então, dar fôlego para esse tipo de opinião sem fundamento acaba criando um problema assim, para a sociedade enorme. Porque durante muito tempo não se debateu que a Terra era plana ou redonda porque tinha convicção de que a Terra era redonda. Mas tanto de falar que a Terra é plana, uma hora que a gente começou a acreditar. E aí a gente teve essa convenção, e a Terra plana agora virou que vacina mata, e daqui a alguns anos não sei o que vai ser. Mas a gente, quando eu digo pessoal mais que cursa jornalismo, mas todo mundo tem esse dever de não dar fôlego para notícia falsa. Perfeito. Agora, para finalizar, é bom quando eu fico com a última palavra que eu tenho, né, todo esse conteúdo para trabalhar. Acho que na questão de fake news, realmente, como o Lucas apresentou, é indesculpável, é inadmissível realmente que haja uma propagação de mentiras, né? Que a miúde são de fato contraproducentes, especialmente, né, tomando aí um aspecto de vacina da Covid-19, realmente que estão afetando todo o bem-estar, não só da população brasileira, por exemplo, mas da população mundial, como nós sabemos, questão de variantes, propagação de vírus, mutações, e aí um aspecto que realmente pode afetar não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas, de novo, eu acho que, sendo completamente honesto, entendendo o meu viés pessoal, acho que é normal da natureza humana, não só no ambiente político, no ambiente atual, até mesmo no ambiente histórico, quando você analisa a fonte primária, secundária, você tende a ir mais de encontro a uma fonte em específica. E como eu falei, quem torce para o Barcelona é a favor do Barcelona, naturalmente vai falar que sim, foi o Franco que comprou o Santiago Bernabéu, foi ele que construiu lá. Inclusive o Franco foi o que colocou o cimento no primeiro tijolo, eu juro, eu era o tijolo. Mas no caso, e quem torce para o Real Madrid vai falar que esse não era bem o caso, não é bem assim, veja bem, isso é normal. E a mesma coisa se transfere para o ambiente político atual. Uma coisa que eu acho que a gente sempre deve tomar cuidado, por mais que uma decisão conflitante com a nossa seja estapafúrdia, até mesmo revoltante, podemos dizer, né? Contanto que ela não seja fake news, mas talvez seja uma posição que você acha que não tem pé nem cabeça, não tem fundamento. Acho que é importante que haja, né? Por mais que eu não defenda isso 100% nas minhas ações, acho que é importante a gente sempre tentar ter um ambiente político plurimo no Brasil e no mundo. Eu acho que mesmo essas posições talvez um pouco mais irreverentes, um pouco mais ignorantes, que tendem a se expandir, tendem a realmente gritar e se exibirem como mais agressivas, existe, né, de fato uma teoria, e essa é muito adepta ao Karl Popper, né, um grande operador do direito alemão, que crê que se a gente deixar os totalitários, os ignorantes existirem, permearem em nossa sociedade, eles acabam vencendo. Mas eu acho que, na verdade, e se essas nossas o ambiente político mundial nos últimos anos não tem demonstrado isso pra gente, eu acho que, na verdade, quando você tende a oprimir essas vozes um pouco mais agressivas, com o objetivo justamente de impedir a disseminação desse palanque odioso, ele tende a crescer ainda mais, né? A gente sabe que tudo que é proibido sempre tem um teor mais atrativo. Então acho que o objetivo que nós temos, e não sei se vocês vão concordar,
é realmente de permitir que tenham opiniões plurimas e que, com base nessas opiniões, que a sociedade realmente forme uma compreensão mais robusta sobre o que devemos e não devemos defender. Porque se continuarmos, na minha opinião, apenas, entre aspas, oprimindo essas opiniões talvez um pouco mais agressivas, eu acredito que teremos aí uma disseminação ainda maior desses ideais. Perfeito, então acho que com isso nós podemos finalizar aqui o nosso quinto e último bloco, as alternadas, e finalizar também o nosso 21º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lucas, mais uma vez te coloco no palanque, fale pela última vez sobre o projeto de vocês no Contra-Ataque, dê aquele alô para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. É isso, pessoal. Obrigado por ter me chamado aqui para participar. Foi muito legal. E se você curtiu desse episódio aqui, falar sobre política e futebol, dá uma passada no Contra-Ataque depois. A gente tem alguns conteúdos também falando sobre governos ditatoriais assim, e futebol, como uma coisa influencia a outra. E é isso. @o Contra-Ataque em todas as redes sociais. E obrigado aí por ter me chamado, galera. Nós que agradecemos, Lucas, foi muito bom ter você aqui, como sempre, os nossos convidados especiais trazem muito, adicionam aqui ao nosso debate, e o Lucas não foi diferente, trouxe pontos muito relevantes, e com isso vamos fechar aqui realmente o nosso podcast. Convido vocês a comentarem, compartilharem, criticarem se quiserem, como sempre nós crescemos com as opiniões de você, caro ouvinte. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com sua família, e muito obrigado novamente pela sua audiência. Até a próxima.